Nem todas as descobertas são intencionais. Aqui estão as top 10 descobertas acidentais. Número 10. Massinha de modelar Play-Doh. Um dos mais icônicos brinquedos no mundo, ele realmente foi descoberto por acidente. Nos anos de 1930, Noah McVicker estava trabalhando em uma companhia de sabonetes chamada Cotelli, quando estava tentando fazer um novo tipo de limpador de parede. O seu limpador de parede não tinha cheiro, não manchava, não era tóxico e também podia ser reusado, mas ele teve um tipo inesperado de uso. Professores começaram a fazer uso do seu limpador de parede em aulas de arte. Quando McVicker viu como os professores estavam usando a sua invenção, ele rapidamente viu o potencial. Em 1956, ele chamou como conhecemos hoje. Em um ano, ele fez 3 milhões de dólares. Número 9. Batatas chips. Anualmente, 7 bilhões de dólares de batatas chips são vendidas em todo o mundo, e elas foram realmente inventadas por acidente. Em 1853, um homem chamado Judge Krum estava trabalhando como chefe em um resort em Saratoga Springs, em Nova York. Batatas fritas eram muito populares na época e Krum já tinha feito muitas, quando um cliente reclamou que as suas batatas estavam muito grossas. Logo Krum tratou de cortar mais fino, mas mesmo assim o cliente recusou o pedido. Krum ficou possesso e cortou a batata o mais fino possível. Depois disso, deixou as batatas quase queimarem no óleo fervente e só jogou um pouco de sal. Ele queria ser sarcástico, mas quando recebeu a notícia do cliente, ele tinha amado. Krum então começou a comercializar as Saratoga Chips nas redondezas. E já pelos anos de 1900, as batatas chips já eram vendidas por todo lugar. Número 8. Fósforos. Em 1826, o químico inglês John Walker usava um pedaço de madeira para mexer uma mistura e veio a se deparar com uma invenção acidental. Ele estava mexendo uma mistura de amido, cloreto de potássio e sulfeto de antimônia. Distraído, ele deixou o pedaço de madeira com bastante mistura para fora. Quando voltou mais tarde, a mistura estava completamente seca, e ele tentou fazer de tudo para tirar a mistura do pedaço de madeira, incluindo raspar o material em outros mais duros, até que chegou a uma pedra no seu piso. A fricção com o chão fez o pedaço de madeira pegar fogo e os fósforos nasceram. Eles originalmente se chamavam Lucifers, mas Walker logo tratou de tirar o nome satânico da caixa. Número 7. Máquina de raio-x. Uma das máquinas mais influentes do mundo foi inventada completamente por acidente. O físico alemão Wendell Conrad, em 1895, estava trabalhando com um gerador de raios catódicos. Ele tinha uma tela fluorescente que pintou com platinoceaneto de bário e um tubo de cartolina preta. O alemão percebeu que a folha de papel tratada emitia luz e ficou bastante confuso. Colocando vários objetos entre o tubo e a tela, ela mesmo assim continuava brilhando. Ele não sabia o que tinha inventado, então o chamou de X. Mais tarde, no dia 22 de dezembro de 1985, o primeiro raio-x de um corpo humano foi tirado. 6 anos depois, Conrad recebeu o primeiro prêmio Nobel de Física. As máquinas de raio-x são usadas amplamente na medicina de todo o mundo, mas também são usadas em aeroportos para escanear bagagens, checar detalhes de fósseis arqueológicos e encontrar detalhes em peças de construção. Número 6. Vidro de segurança. Vidros de segurança são encontrados em todos os lugares, desde para-brisas, janelas de arranha-céus até proteção em bancos. De fato, vidros inquebráveis são inestimáveis em muitos lugares. Mas esta invenção não foi intencional. Os vidros de segurança foram inventados por Ed Howard Benedictus. Benedictus, que era um químico, estava trabalhando em seu laboratório em 1903, quando bateu em um frasco de vidro que estava na sua mesa, e quando caiu no chão, o vidro não se estilhaçou. O químico então pegou o frasco e viu que este estava revestido de um plástico seco. Ele percebeu que esta camada foi o que fez o vidro não se espalhar como deveria acontecer. Benedictus recebeu a patente de sua invenção em 1909. A primeira utilização em larga escala deste vidro foi na Primeira Guerra Mundial nas máscaras de gás, mas em 1927, os fabricantes de carros viram o potencial existente e começaram a usar o vidro de segurança nos seus para-brisas, o que fez esta invenção não intencional ser produzida em massa. Número 5. Teflon. Em 1938, nos laboratórios da companhia DuPont, Roy J. Plunkett era PhD em Química Orgânica. Estava trabalhando em achar um refrigerador não tóxico. Ele estava trabalhando com tetrafluoretileno.
Ele tinha acabado de fazer 45 kg desta substância, guardando-as em cilindros. Logo depois as congelou. Mas no dia 6 de abril, quando tentou tirar o gás que iria se formar no cilindro, nada saiu. Por isso ele decidiu cortar os cilindros e encontrou um ceroso pó branco. O gás tinha se polimerizado, criando politetrafluoretileno, PTFE. Ele continuou fazendo testes para descobrir mais informações e viu que o que tinha descoberto era muito escorregadio, não corrosivo e tinha um ponto de fusão muito alto. Ele patenteou 3 anos depois. Teflon é encontrado em uma grande variedade de funções, incluindo repelente de manchas em tecidos, limpadores de para-brisa, produtos para cabelo e lubrificantes automotivos. Mas com certeza o Teflon é mais famoso na utilização de revestimento de panelas. Número 4. Marca-passo. Wilson Graybatch estava trabalhando em uma pesquisa médica em Buffalo, Nova York. Estava trabalhando duro para conseguir construir um gravador da oscilação dos sons do coração. Mas quando ele tirou um transistor errado da caixa, ele inventou acidentalmente e revolucionar o aparelho. O transistor que tinha puxado era 100 vezes mais forte do que ele supostamente deveria ter sido usado, e isso criou um impulso elétrico similar ao batimento cardíaco. Graybatch percebeu que esse aparelho poderia ser usado como marca-passo. Naquela época, marca-passos já existiam, mas podiam ser do tamanho de uma televisão. Além disso, eles frequentemente davam choques aos pacientes, os que os deixavam muito desconfortáveis. Graybatch aperfeiçoou seu marca-passo e em 1985, este invento acidental foi considerado uma das 10 melhores conquistas dos últimos 50 anos pela Sociedade Nacional de Engenheiros Profissionais. Número 3. Micro-ondas. Poucas invenções são tão convenientes dentro de casa como o micro-ondas, mas existiu uma série de incidentes acidentais para este aparelho ser inventado. Em 1947, Percy Spencer estava trabalhando com tubos magnéticos na companhia Hayton, onde colocou suas mãos no bolso e reparou que sua barra de chocolate quase tinha derretido durante o experimento. Após este evento, ele começou a procurar explicações para o acontecido e começou a fazer novos testes. O que deu certo foi a colocação de milho dentro do local, onde viu surgirem as pipocas, mas os micro-ondas que começaram a ser fabricados por ele eram bem diferentes do que são hoje em dia. Eles tinham 1,80 m de altura e pesavam 340 kg. Só em 1975 que os micro-ondas entraram no radar de todas as pessoas. Hoje, esta invenção acidental vende mais de 1 milhão de unidades por ano em todo o mundo. Número 2. Post-it. O post-it teve uma dupla de acidentes para sua criação. O primeiro, Spencer Silver, estava trabalhando na empresa 3M, tentando fazer uma cola muito forte para ser utilizado na construção de aviões. Na realidade, ele fracassou e acabou fazendo uma cola muito fraca. A companhia não ficou muito feliz com ele e não viram muito uso para a cola. A cola tinha algo de positivo, podia ser retirada sem deixar vestígios. Então Spencer aplicou em um quadro de avisos para mostrar às pessoas que o papel poderia grudar nele. Entretanto, outro homem, Fry, que também trabalhava na 3M e era amigo de Spencer, tinha problemas para controlar as suas folhas, que usava no couro da igreja. Foi aí que ele utilizou a cola que seu amigo tinha inventado. Nasce o post-it. Mas aí vem o segundo acidente. Post-its são originalmente amarelos porque ele era o único papel de rascunho disponível para Silver quando ele começou seus experimentos. Acontece que o amarelo se destacou muito mais do que o papel branco. Hoje, os post-its são vendidos em mais de 100 países do mundo. Número 1. Borracha vulcanizada. Existiu há muitos anos atrás um homem que era obcecado por borracha. Na verdade, ele amava borracha de tal maneira que ele sonhava fazer tudo o que existia no mundo de borracha, desde dinheiro até instrumentos musicais. Ele até usava roupas de borracha. Nos anos de 1800, a borracha natural era utilizada para impermeabilizar os barcos, mas tinha um grande problema: ela não aguentava altas ou baixas temperaturas. Mas Charles Goodyear, o homem que amava a borracha, viu o potencial. Ele procurava fazer a borracha ser mais durável. Ele era um homem pobre e cheio de dívidas, mas muito determinado. Ele pesquisou durante anos e chegou até ser preso por não conseguir pagar algumas dívidas. Mas em 1839, ele aplicou enxofre à borracha natural. Foi logo mostrar aos mercadores. Aparentemente, ele ficou tão animado que começou a abanar a borracha de um lado para o outro, o que fez o material cair dentro de um fogão. Quando ele tirou a sua invenção, assustado viu que não estava derretido, mas muito elástica. Na verdade, tinha se tornado algo totalmente diferente.
Goodyear tinha acabado de inventar acidentalmente a borracha vulcanizada. Esse incidente foi celebrado como um dos melhores acidentes da história. E sem conseguir colher os frutos do seu trabalho, Goodyear morreu com uma dívida de $200 mil. Mas o seu legado está invicto. A borracha vulcanizada é amplamente utilizada nos dias de hoje e ainda são descobertas novas utilizações. Na verdade, $6 bilhões são comercializados todos os anos em produtos de borracha vulcanizada. A popularidade deste produto e a forma estranha com que foi descoberto é o que faz a descoberta da borracha vulcanizada estar em primeiro lugar desta lista de top 10 invenções acidentais.